Fala comigo! Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um cara que há alguns anos a gente se conhece, tem uma grande admiração, conheci como vereador, uma grande liderança no nosso estado, deputado estadual, esteve à frente aí junto com o Detran do nosso estado também. E para mim é um grande prazer te receber aqui, entendeu? Seja bem-vindo, João César Mato Grosso. Eu que agradeço, carinhos seu, Robert. A felicidade é nossa de estar aqui hoje em Maracaju, hoje aqui no podcast, batendo um papo com você e também com todos aqueles que te acompanham, que a gente sabe que não são poucas pessoas que acompanham o seu podcast. E dizer também do nosso carinho e admiração, não só pela sua pessoa, mas principalmente pelo seu trabalho. Trabalho enquanto vereador, trabalho frente do pequeno cidadão, seu, da sua esposa, do seu irmão, de toda a equipe de vocês, tanto da unidade daqui de Maracaju, de Sidrolândia, de Rio Brilhante. E vamos esperar que a gente consiga ver pequeno cidadão aí em outras cidades do Com interior. certeza. E eu espero poder estar junto, Amém. colaborando. Com certeza. João, antes da gente entrar no lado da política, fala pra nós quem que é o João César fora da política. Rapaz, hoje, É, hoje João César fora da política, é um marido dedicado, obediente ou não? obediente, vixe Maria. Para eu saber se eu tava afim de vir aqui, eu perguntei primeiro para minha Tá esposa, certo. que gosta muito do que faz, do trabalho, gosta de estar próximo das pessoas. Talvez essa seja a nossa maior característica, as duas maiores, né? Acho que a gente sempre carregou o resultado com responsabilidade e sempre a gente fala que tem que ser uma política próximo das pessoas. Então quem não conhece o João César, passe a conhecer com esses predicativos. Até eu quero pedir pra você que tá nos vendo aí, ó, segue o João lá no Instagram dele, vocês vão ver realmente um grande trabalho pelo nosso estado de Mato Grosso do Sul, viu, gente? JC Mato Grosso, com dois T's. E nos horários vagos a gente gosta de estar curtindo a família, tá pescando, viajando, principalmente acho que pescar. Ficar na beira do rio, né, com a paz da natureza, refletindo um pouco, pensando, respirando. E acho que é isso daí. Eu acho que a nossa vida se resume a casa, família e trabalho. Graças a Deus. Como que foi a sua infância, a juventude? Como que foi o João mais novo? Pai, não era tão arteiro não, Robert, mas eu era um cara muito, sempre tive muitos amigos, então sempre fora de casa, na rua ou em casa com os amigos, sempre viajando para fazenda da turma, indo para praia, futebol que não podia faltar, né? Eu acho que hoje a gente vê poucos jovens na rua jogando futebol, aquele futebol para estourava o tampão do dedo, né? É, Hoje não pode, é tudo um perigo, criança tem que ficar presa dentro de casa. E a gente que mora em Campo Grande vê mais essa realidade. Mas uma infância muito boa, né? A gente tenho dois irmãos mais velhos, eu sou mais novo. Então eu tenho hoje 42, meu irmão 49 e minha irmã 51 anos. Então uma família bacana, uma família boa, sempre perto dos primos, algo bem caseiro mesmo. em que momento despertou a vida pública na sua vida? Em que momento despertou? Cara, na escola eu já via que a gente gostava um pouco de liderar, né? A gente sempre queria estar organizando os eventos, parte de trabalho também, sempre era na minha casa, eu sempre puxava essa responsabilidade. Mas eu acho que começou mesmo na faculdade. Foi no meu primeiro ano de faculdade, eu acho que eu tinha 2, 3 meses de agronomia. E aí a gente foi procurado por algumas pessoas para montar um grupo do DCE, da Uniderp, lá de Campo Grande. E ali começou. Ali a gente entrou no grupo, a gente criou, passados acho que 2 anos, um grupo chamado Aliança Universitária, que era a união de todos os DCEs do Mato Grosso do Sul, com exceção do DCE da Federal, que era o pessoal do PCB, PCdoB, o pessoal mais comunista. Mas nós tínhamos aí 6, 7 faculdades que nós tínhamos um grupo, e era um grupo forte político. Se transformou num grupo forte político. Só que a gente acabou se perdendo. No caso, não digo nem eu, porque eu era muito novo nessa época. Vamos falar assim, os nossos líderes do grupo nessa época, nós acabamos perdendo o grupo, porque chegou na época da campanha, os deputados iam para cima das lideranças.
E nós tínhamos força a partir do momento que nós estávamos unidos. A partir do momento que você começa a fragmentar esse grupo, então não era um grupo tão forte assim. E ali cada um acabou seguindo seu caminho. Eu lembro até hoje, você deve conhecer o Carlos Brum, que foi chefe de gabinete do senador Delcídio, trabalhou com o Dagoberto, enfim, esse era um dos nossos líderes. O Henrique Sartori, que é de Dourados, que Sim. estava, acho que o ministério, alguma coisa, acho que é no final. Ministério. Eu não lembro Sim. o governo de quem foi, Dilma, Michel. Era se eu não me engano, era no da Dilma ali, no finalzinho do Temer Isso. também. O Ives, que daí o Ives hoje é assessor do deputado Pedro Ossian, e o Avelino, que era uma grande liderança nossa, que acabou indo para Minas Gerais e por lá ficou. A gente se fala ainda várias vezes. Então, essas eram as lideranças. E aí, a Seu, partir daí a gente entrou nas campanhas políticas, né? você sempre foi um de tá puxando ali, né? 2000 a gente já iniciou, porque meu pai foi casado pela segunda vez e o cunhado dele foi vereador em Campo Grande 3 vezes, foi presidente da Câmara por 2 mandatos, foi deputado estadual, que é o Yusuf Domingos. Então, desde 2000, paralelamente, movimento estudantil na faculdade e nas campanhas e no mandato do Yusuf. Então, isso me chamou bastante atenção. Seu primeiro cargo que você disputou foi para vereador em Campo Grande. Perfeito. 2016 disputamos para vereador. Era para ter disputado 2012. Eu lembro que o Reinaldo, nosso padrinho político, ia tudo que até pedir benção para ele, É. entrou na terra do homem. Dos homens, né? É. Terra Riedel e... a terra dos governadores. Ele me chamou em 2012, quando ele disputou a eleição de prefeito de Campo Grande. Uhum. E aí, naquela época, eu fiquei um pouco preocupado, isso ainda era muito novo. Eu falei, Reinaldo, acho que ainda não é meu momento. Eu acho que eu ainda quero ajudar ainda a turma, deixa eu participar ainda mais um pouquinho, mas me comprometo em 2016 ser candidato. E aí, isso passou. E aí, só que chegou em 2015, ele me lembrou que eu tinha prometido. Nesse ponto ele é bom de memória, viu? E aí eu falei, não, chefe, se o senhor acha que a gente está preparado, vamos para a luta. E graças a Deus, ficamos aí, fizemos 3.729 votos, nossa primeira eleição em Campo Grande. Como que foi esse desafio para você? Porque Campo Grande é uma realidade totalmente diferente de uma cidade interior. Lá você tem que realmente fazer a diferença para poder se garimpar esses votos. Ô Robert, eu falo que a vereança para mim foi a maior escola. E você que é vereador aí, um belíssimo vereador, você sabe do que a gente está falando. Você levar a sério, você realmente trabalhar um mandato de vereador é um aprendizado pro resto da vida. Eu falo porque a gente passou, e aí são algumas características do nosso primeiro mandato que foi muito marcante. Acho que não só para mim, mas para Campo Grande. Porque nós fizemos de 1.460 dias de mandato, nós fizemos pouco mais de 1.200 reuniões à noite na casa da população. Então, assim, eu falo que a minha reeleição de 2020, ela aconteceu durante os 4 anos do meu mandato. Quase todo dia nós estávamos conversando com a Maria, com os amigos da Maria, do João, do Zé, indo aos bairros para prometer absolutamente nada, mas para ouvir e nos comprometer a lutar para que a melhora pudesse acontecer. Então, essa foi uma grande marca nossa. Outra grande marca nossa, que talvez, e aí eu sou capaz de fazer um desafio, não existe em Campo Grande um vereador, principalmente em um mandato, mas você pode colocar aí com mais mandatos, que tenha levado mais recursos de emendas federais e do governo do estado do que a gente. Eu, no nosso primeiro mandato, consegui levar para Campo Grande pouco mais de 50 milhões de reais para Campo Grande. No primeiro mandato que eu tinha acabado de iniciar a vereança. E você tinha que idade? 33, 34, 35, 36 anos. E você acredita que tudo isso foi a referência para que você fosse um candidato a deputado estadual, se tornasse essa liderança estadual que você se Então, tornou? depois disso aí partiu, a gente veio para nossa reeleição, Sim. uma reeleição dificílima, porque nós éramos de 29 vereadores, 8 vereadores do PSDB. Eu era presidente do PSDB, eu fiquei por 7 anos presidindo o PSDB municipal, e mais 2 nomes fortes que brigavam por fora. Então eram 10 nomes e que a gente sabia que ia fazer no máximo 4 vereadores.
É mais ou menos o que aconteceu aqui nessa última eleição nossa aqui, porque a gente teve vereador com 800 e poucos votos que ficou de que ficou de fora, fora. né? Então lá, e dos 10 que a gente acha que tinha grande chance, a gente achava que ia fazer 4, fez 3. Ficou eu em primeiro lugar, em plena pandemia, aumentou de 2016 para 2020, 150 candidatos a vereador em Campo Grande. Aqui também deve É, ter sim, aumentado. isso. E mesmo assim, em plena pandemia, aumentando 150 candidatos, eu consegui fazer 600 votos a mais. Eu fui para quase 4.300 votos. Fiquei em primeiro lugar, em segundo lugar ficou o vereador Juari, que está na Câmara até hoje, grande parceiro nosso. E também, e em terceiro lugar, o presidente da Câmara, que era o presidente da Câmara, que era o sensei Cecil João João Rocha, Rocha. ficou em terceiro lugar. Assumimos o nosso segundo mandato, ficamos 3 meses. O Reinaldo nos convida para ser secretário de Cidadania e Cultura do Mato Grosso do Sul. Ele e o então secretário de De governo. governo, Eduardo Rida. E aí a gente vai compor o time do governo. Passado um ano, aí em frente à secretaria, eles convidam a gente para disputar a eleição de deputado de 2022. Então, fruto, acho que do trabalho da nossa vereança, do trabalho que a gente fez frente à Secretaria de Cidadania e Cultura, eu acho que isso aí nos capacitou, nos preparou, né, nos credenciou para, em 2022, colocar o nosso nome à disposição e tentar levar para o Mato Grosso do Sul uma política que a gente apresentou e deu resultado para Campo Grande. O que que mais mudou na sua vida nesse sentido a partir do momento que você deixa de ser vereador e se torna aí um deputado estadual? Não digo que mais mudou nada, acho que aumentou a responsabilidade, né? Porque a gente criou desde o início aquele o Chamo João, É, né? Tem o sei, sei, é, Fala Comigo, mas o Chamo João ficou muito forte lá em Campo Grande e virou a nossa marca, né? Não só em Campo Grande, hoje todo mundo, Chama o João, chama o João. E isso aí eu sempre levei muito a sério, porque se chamar o João tem que tem que ouvir, tem que ouvir. Resolver, a gente se empenha ao máximo para resolver. Então, assim, você ser chamado em Campo Grande é uma coisa, você ser chamado no estado, é né? outra coisa. Mas é o que nós nos propusemos a fazer e a gente faz com muito carinho, com muita dedicação. Até quando você lançou esse programa do Chama João, esse trabalho que você desenvolveu, você se tornou uma grande referência, inclusive para mim, nesse sentido, para que a gente pudesse até desenvolver esse trabalho de uma forma parecida aqui em Maracaju. Nós criamos o aplicativo, né? Sim, se eu não me engano é o André, né? O- O Não, André o Rodinei? que criou para você. Rodinei. Existe, Posso dar uma em primeira mão aqui para você? claro, Para você, não. É para você e para todos os seus telespectadores. É, Em 2016, nós criamos o Chamo João aplicativo. Em 2020, mantivemos, aprimoramos. Em 2023, quando nós entramos na Assembleia, nós criamos o MS Chamo João, que era aplicativo, para facilitar a comunicação. E agora, no nosso próximo, depois do recesso parlamentar, nós estaremos entregando para a população um chatbot, que é um atendente, um assistente virtual do deputado João César Mato Grosso. Então, bom. pelo WhatsApp, qualquer pessoa vai entrar em contato com a gente, vai falar qual que é a demanda, se quer agendar uma pauta dentro do gabinete, se quer que a gente vá até a sua cidade, quer levar demanda, pedido de Importantíssimo emenda. isso. Então, para facilitar a nossa comunicação, aumentar o nosso contato. Nesse período todo de, de vida pública e tudo mais, existe alguma coisa que te marca e que te faz lembrar realmente e fala assim, não, eu fiz isso aqui e valeu a pena? Acho que tem muita coisa, Robert. Mas talvez assim, é porque quando você, por exemplo, quando você ajuda alguém com uma cirurgia, com um encaminhamento, eu acho que quanto vale uma vida, né? Isso aí eu acho que não tem preço. E a gente sempre focou muito nessa parte da saúde. Mas vamos falar de marca mesmo? Eu acredito que a pavimentação é algo que realmente transforma a vida das pessoas, traz dignidade para a população. Aquelas pessoas que vivem na poeira ou na lama, você conseguir levar a pavimentação. E nós conseguimos. Em Campo Grande, quem conhece lá o bairro Rita Vieira, quem conhece o bairro Parque Dallas, aqueles dois bairros todos, principalmente Rita Vieira, que é um grande bairro,
Aquele lá foi tudo pavimentado com recurso, fruto do trabalho do vereador João César Mato Grosso. Os últimos 10 quilômetros de pavimento do Jardim Aero Rancho, fruto do trabalho do vereador João César Mato Grosso, em parceria com a então deputada Rose Modesto e contrapartida do governo do estado. Fui lá no gabinete dela em Brasília, bati na porta, ela me deu uma emenda de 7 milhões de reais naquela época, 2019, mais ou menos, 18, e nós conseguimos mais 7 milhões com o governo do estado para pavimentação do Jardim Aero Rancho. Então, assim, acho que a pavimentação é algo marcante. As rotatórias de Campo Grande é fruto de trabalho nosso, a semaforização das rotatórias de Campo Grande, a requalificação. Então, a gente tem grandes e boas marcas em Campo Grande, graças a Deus. Você tem uma grande experiência nessa parte de estar como legislativo e executivo também, onde teve essa experiência como secretário, esteve aí junto no Detran. Que você vê que agregou no seu trabalho, no João, essas experiências para que possa de repente desenvolver isso para o futuro? Robert, é conhecimento, né? Acho que conhecimento nunca é demais. Quando você conhece, a gente que vem primeiro do setor privado, né? Da nossa empresa, a gente mexe com semente de pastagem. Quando você tem o conhecimento de que é uma empresa, o que representa uma carga tributária, o que representa você ter responsabilidade de pagar o salário dos seus funcionários, a responsabilidade que você tem perante a cidade, a sociedade, é uma coisa. Quando você parte para o mandato, né, da vereança, você vê um outro lado da realidade. E aí, quando você entra de cabeça na vida pública, onde você consegue navegar no legislativo estadual, legislativo municipal, no executivo, em pasta de cidadania e cultura. Pô, pasta de cidadania são 8 pastas que eu assumi. É pasta da juventude, do idoso, da mulher, do adolescente, LGBT, pessoa com deficiência, política comunitária, esqueci. Nem, acho que eu falei todas, eu não sei. E aí você passa também pela Casa Civil, articulação com os municípios, com os vereadores, com os prefeitos. Então você aprende muita coisa, principalmente a ouvir, planejar e executar. É essa política que a gente sempre debateu demais no nosso time, com o nosso gabinete. Vamos ouvir, vamos planejar e vamos executar. Tem que ser nessa ordem, para que a gente consiga fazer um trabalho consistente. O que nós temos assim de referência no seu trabalho é justamente esse lado de sempre estar pronto para desafios e esse lado do municipalismo, onde a gente viu muito forte isso na gestão do Reinaldo e você contribuiu para isso a nível de estado e atualmente junto com o nosso governador Eduardo Rido. Como que você vê a sua atuação próxima dos municípios? Por que que você acredita tanto nessa situação do municipalismo na transformação das vidas? Porque é a política que eu fazia enquanto vereador, próximo das pessoas. A realidade, a vida acontece nas cidades, né? Então, se a gente quer fazer um trabalho mais assertivo possível, nós precisamos estar nas cidades, conversando com as lideranças locais que conhecem as dores, as realidades locais, para que a gente possa pautar o nosso trabalho lá na Assembleia ou junto ao Poder Executivo para trazer essas demandas aqui, essas soluções, esses resultados para vocês, né? Não adianta eu chegar lá em Campo Grande, lá do gabinete do deputado João César, e falar: o Robert está precisando de tal situação, e mandar para você, você vai falar: pô, beleza, obrigado. Mas com talvez menos, você geraria, causaria um impacto muito maior. Mas, pô, você não conversa, você não vem, né? Então, eu acredito naquela política de estar caminhando lado a lado, né? As pessoas precisam, até para facilitar o trabalho do vereador Robert, eu entendo que eu preciso estar próximo de você. Os seus eleitores locais precisam conhecer o João César Mato Grosso, para quando eu sair candidato, eles me conhecerem. E já, antemão, não sou candidato, tá, gente? Depois a gente entra nessa pauta. Então, não estou aqui pedindo voto. Dessa vez, eu não estou pedindo voto. Até depois nós vamos entrar nesse assunto, mas a gente viu, por exemplo, essa mudança no governo do Reinaldo. Me recordo no meu primeiro mandato como vereador, eu peguei a gestão anterior. Para nós conseguir uma agenda com o governador ou qualquer secretário de estado, você tinha que pegar o deputado estadual mais votado do município, pontuar qual era o assunto para ver se era marcado a agenda ou não. E hoje
você consegue falar de uma forma muito mais clara, tanto com os secretários como com o próprio governador e assim por diante, e com as principais lideranças de estado. E isso realmente fez essa transformação nesse lado do municipalismo do governo. Como que você viu essa transformação do governo Reinaldo para a gente ver essa crescente que temos no Mato Grosso do Sul com o nosso governador Eduardo Rida? É, essa foi é a identidade do governador Reinaldo Zambuja, né? Nosso ex-governador, futuro senador Reinaldo Zambuja. Ele instalou algo no nosso estado que só se alguém for muito louco de tentar retirar isso daí, né? O municipalismo ele nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, até porque pela questão geográfica, a quantidade de cidades nossas, acho que é um dos poucos estados que acho que dá para você fazer a questão do municipalismo, que é rodar todos os municípios. Pô, lembra, a gente fazendo a MS ativa, a gente ia em todos os municípios, pegava por região, recebia todos os prefeitos, montava a estrutura, e isso não dá mais para se perder. É um caminho sem volta, Sim. né? Tanto é que as pessoas ficavam preocupadas, será que o Riedel vai dar continuidade? Com certeza, está dando continuidade. E é importante sempre nós estarmos aprimorando, né? Então, assim, a gente precisa entender que o que o Reinaldo fez foi transformar o estado do Mato Grosso do Sul. Existe um estado antes e E após Reinaldo. assim como existe um Maracaju antes e depois do Reinaldo. Exatamente, exatamente. Então, e a gente fica feliz porque é uma pessoa que realmente tem uma trajetória, são 30 anos de vida pública, o Reinaldo. Fico feliz porque eu iniciei na política com ele que me puxou, que me colocou dentro do Ninho Tucano. Estou lá no Ninho até hoje. E é um cara que eu tenho grandes referências, vem do ex-governador Reinaldo e do nosso governador Eduardo Ritter. E eu Você, sou uma pessoa muito de grupo, o Robert. As pessoas falam, poxa, você não devia ter saído da Câmara. E às vezes a gente analisa assim, se eu fosse pensar em mim só, no meu umbigo, eu não deveria mesmo, porque eu vinha numa crescente interessante, né, de vereador, reeleito mais votado na capital, a gente estava brigando pela presidência da Câmara, acabamos que, por conta da pandemia, eu perdi um pouco o time, sim. só que a gente recebeu um chamado, né? Como sempre eu falo, se me chamar eu vou, eu sou de grupo, eu não posso Isso é abandonar. uma grande característica que nós dois É, temos, né? é. Então, Tem que os ônus e nós os não bônus vamos. disso, né? Mas a gente fica lambendo as feridas quando é ônus só. É. Como que é a sua relação com a nossa cidade? Você, em vários, nesses períodos que você teve como deputado, foi, me chama muita atenção nisso. Até porque, assim, a votação não foi tão expressiva pelo resultado que você trouxe para a nossa cidade de Maracaju. E isso que eu acho interessante, porque a gente viu isso em outros municípios também, mostrando realmente esse compromisso com o estado de Mato Grosso do Sul do João César. Ô Robert, se eu fosse levar em consideração a quantidade de votos que eu tive no interior, eu ficava só em Campo Grande, né? Porque nas 78 cidades do interior, eu fiz 3.000 e poucos votos. A cidade que mais me deu voto, se eu não estiver enganado, foi dos 300 e pouquinhos votos. Hum. Teve uma de 200, depois o resto foi 30, 40, 50. Então, acho que isso aí não pode pautar, acho que nenhum político. Até porque foi nossa primeira campanha, né? Agora, se eu partisse por isso, eu ficaria em Campo Grande, como eu disse. Mas eu fui chamado, né? A gente vai criando amizades, criei amizade com você, né? Eu não tive absolutamente quase nada em Maracaju, fiz sim, acho que 60 votos aqui, Isso. 70 votos, não sei. Mas depois da campanha, né? Já lá dentro do mandato, como suplente naquele momento, nós criamos esse relacionamento nosso. Então, hoje eu tenho uma referência em Maracaju, né? Eu tenho um parceiro, eu tenho um amigo. Amigo. Quando eu penso em Maracaju, eu penso em Robert, né? Tanto é que agora, quando a gente voltou para a Assembleia, você nem, acho que nem passou pela sua cabeça em pedir alguma coisa, nem lembrou disso. E eu liguei, você estava acho que no meio do programa, e eu falei, cara, tô te ligando para te ofertar uma emenda de R$ 200.000 para o Instituto Pequeno Cidadão.
Então, assim, são relacionamentos. Eu acho que o mais interessante do que fica da política são as verdadeiras amizades que você consegue. Meu pai sempre falava que a política é um jeito muito bom de você ganhar novos amigos. Sim. Só que também é um jeito muito rápido de você ganhar inimigo. É verdade, sabe o seu pai, viu? É, Seu Anísio? Anísio? seu Seu Anísio. Anísio. Como que é conciliar família, política e essa agenda tão intensa do João César Mato Grosso? Alguma coisa sempre, né, fica um pouquinho, a gente tenta equilibrar, mas com toda certeza, ainda mais a gente que gosta de estar na estrada, que gosta de fazer política, às vezes a gente perde um pouquinho o tempo de qualidade, momentos com a família. Mas eu prefiro acreditar que isso também foi fruto da responsabilidade que a gente assumiu e que a gente não pode entregar a pá, né? A gente tem que, se a gente se comprometeu em ser representante, se comprometeu em lutar pela população, a gente precisa rodar esse estado, ouvir as pessoas, trabalhar junto ao Poder Executivo para que a gente consiga conquistar dias melhores. Como que. Eu vou chover numa olhada aqui, porque eu sei que você vai falar, mas qual que é a sua maior inspiração na política? Na política, É. eu sei que você está pensando. Não, mas não deixa de ser, cara. É Reinaldo, Reinaldo Zambujo, né? Por todo o legado dele, né? Por ter sido a pessoa que me colocou na vida pública, por ter sido uma pessoa que até hoje me dá bons exemplos, por ser o único governador que conseguiu fazer o seu Sucessor. sucessor e não foi qualquer sucessor, né? Foi um sucessor preparadíssimo, porém que nunca tinha disputado uma eleição. Ele começou a campanha, eu lembro que eu estava como secretário, o Riedel tinha menos do que 3% de conhecimento. Só que o que a gente acreditava muito, e assim, a gente acreditou depois que o Reinaldo acreditou, né? Daí fica mais fácil. Foi porque as pesquisas mostravam que a cada 10 pessoas que acabavam conhecendo o Riedel, né, a conversão para voto era altíssima. Então era uma qualitativa muito importante. Uhum. Mas respondendo de maneira objetiva, sim, Reinaldo, Reinaldo. Hoje o governador Eduardo Rido, para mim, também é uma grande referência, mas a inspiração foi lá atrás, né? Sim. Então, eu conheci o Reinaldo em 2007, na Assembleia Legislativa, eu estava como assessor do meu tio. Ele tinha acabado de virar deputado estadual junto com meu tio. Foi uma fase que entraram vários ex-prefeitos, entrou Júnior Mock, entrou Tita, Acho que o entrou Enelvo, Reinaldo, Enelvo, enfim, tinha uma turma muito boa lá na Assembleia. Beto, acho que o Beto. Beto, não, não, Beto não. Beto entrou em 2018. Marcinho Fernandes. É, Marcinho Fernandes Beto. entrou em 2007. Era um menino, tinha É. 20 e poucos anos. Tinha perdido, acho que a eleição de prefeito. Tinha perdido a eleição de prefeito por pouquíssimo em Jaraguari, e aí veio para deputado e passou o Simval na finaleira. É. Qual que foi o momento mais difícil que você já passou na sua carreira política? Cara, acho que momento, e isso faz parte, foi quando nós, naquele momento, não conseguimos conquistar a nossa cadeira na Assembleia. Né? Porque para quem está nos acompanhando, assim, a gente saiu candidato em 2022 para deputado estadual e nós ficamos como o primeiro suplente do PSDB. Né? Acabamos assumindo o mandato como suplente, porque o Caravina assumiu A Secretaria a de Governo? secretaria, ficamos um ano como deputado. Em fevereiro de 24 a gente sai da Assembleia porque o Caravina quis assumir aí o mandato dele. E aí hoje nós voltamos, tem um mês que nós voltamos por uma questão judicial que não tem nada a ver comigo, nem com o Neno, que acabou perdendo o mandato, por uma questão do PL, que daí deu a vaga para mim de novo. Mas quando a gente sai da campanha, que foi uma campanha muito bonita, eu tenho assim o maior orgulho dessa campanha de deputado, que não faltou absolutamente nada. Você fala, mas o que que faltou, cara? Nada, faltou um tiquinho de voto. Então, esse talvez tenha sido o momento mais triste, porque a gente faz com amor, sabe? A gente faz com gosto. Como que você vê o nosso estado daqui uns 10 anos?
a continuar do jeito que está, em pleno desenvolvimento, dos principais estados do país. Se você colocar aí crescimento, qualidade de vida, PIB. né, PIB, então tudo isso faz com que Mato Grosso do Sul, não estou comparando com São Paulo, com o grande centro, não estou comparando o PIB, mas é um estado que está crescendo demais, está se desenvolvendo muito e ainda tem muito o que fazer. Acho que a confiança jurídica que os empresários, que as grandes empresas, grandes players têm hoje no Mato Grosso do Sul faz com que nós sejamos aí a cereja da vez, a bola da vez. Fruto desse trabalho, né, que iniciou lá em 2015 com o Reinaldo e que continua com o governador Eduardo Riedel. E aí, quando eu falo de Reinaldo e de Riedel, o Robert, é importante a gente falar não só do time, né, de secretariado, mas principalmente da Assembleia Legislativa, né? Principalmente da Assembleia Legislativa lá da época do Reinaldo, porque aguentaram firme, passaram, tiveram que ser parceiros em votações amargas, duras para a população, mas necessárias para hoje a gente poder olhar para o nosso estado e falar, caramba, como que desenvolveu o Mato Grosso do Sul? Então, eu acho que é um grupo, né? Um time. Que fez com que você tomasse a decisão de não ser candidato nessa eleição para deputado estadual? Eu acho que ficou. Primeiro que a gente estava no Detran, né? Eu gosto demais do executivo. Gostei demais de passar aí 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses como diretor executivo do Detran. Rodamos 79 municípios. Conhecemos hoje as 95 agências que tem no Mato Grosso do Sul, conhecemos todos os servidores, conhecemos a realidade, aprendemos muito com o servidor do Detran de Mato Grosso do Sul e eu quis dar continuidade, né, esse trabalho, eu gostaria de dar continuidade a esse trabalho lá. Fora isso, você disputar uma eleição fora do mandato, ainda mais uma eleição deste ano que está muito pesada, muito polarizada, não é bolinho, cara. Então eu falei, é melhor a gente dar um passo para trás agora, Uhum. para, se Deus quiser, conseguir dar 2 passos para frente amanhã. Amém. Então acho que na vida a gente precisa ter estratégia, Até né? eu quero aproveitar aqui e te agradecer por todo esse apoio que você teve aí nesse período do Detran, contribuindo para a gente buscar semáforos, os nossos radares aqui, apoiando em termos de sinalização para a nossa cidade de Maracaju. Onde a gente estiver, você pode contar com a gente. E se a gente estiver também sem cargo e não estiver no poder público, você pode contar pelo menos com um amigo. Olhando os próximos anos, quais são os principais desafios aí pro horizonte? O Robert, eu costumo dizer que futuro a Deus pertence. Então, assim, meu futuro está até dia 31 de janeiro, que é concluir o mandato de deputado estadual, que a gente lutou pra caramba em 2022 e a gente não pode esmorecer. Então, a gente vai lutar até o último dia para fazer um mandato que realmente tenha feito diferença no maior número de pessoas. Após isso, vamos sentar com o governador. Se Deus quiser, governador Eduardo Riedel será reeleito e ver Certeza. com ele se a gente tem espaço, né, no time dele, qual posição que ele quer que a gente jogue. E a posição que ele escalar a gente, com toda certeza, a gente vai vestir a camisa e vai, como todas as outras funções, nos dedicarmos. Você é bem novo, assim como eu, tem muito. Obrigado pelo novo. Que conselho você daria para os jovens? Que você foi uma liderança, começou novo, hoje tem um papel muito bom no nosso estado, é um cara de grupo, sempre teve aí à frente em momentos para contribuir na nossa política sul-mato-grossense. Que conselho você daria para esses jovens que pensam em entrar na política? Que primeiro que estudem, né, que leiam bastante, que entendam o que é a verdadeira política, não essa política que a gente tem visto aí muitas das vezes, essa lacração de internet, essa polarização nós contra eles. A política é muito maior do que isso. A política é uma ferramenta importantíssima de desenvolvimento, de transformação de pessoas, de sociedade, de cidade, estado, de país. E que a gente tenha jovens realmente preparados para enfrentar ou para encarar desafios, seja para vereador, para deputado, enfim, para qualquer função.
mas que sejam jovens com bagagem, com experiência e, acima de tudo, com conteúdo. Né? A gente está vendo hoje uma política, uma polarização que você vê uma briga rasa, discussões pobres dentro das câmaras municipais, dentro das assembleias, e normalmente você vê aquela briga, e não criticando, mas é uma realidade, do PT contra o PL. Né? E ninguém se fala de solução. Não fala de solução. Ah, porque vocês fizeram isso. E aí, assim, você vê, aqui deve acontecer isso, eu acredito. Em Maracaju, em Campo Grande acontece isso. Os do PT brigam com o PL, porque o seu chefe é ladrão. Não, porque o seu que é, porque o meu tá preso, o seu já foi. E aí, gente, vira a página. A população quer saber do asfalto, quer saber do remédio, da saúde, da educação, da segurança, né, do futuro que vai dar para os filhos, de uma creche que não tem vaga, de uma UPA que você chega e não tem remédio, não tem vaga, não tem hospital, não tem médico. Então é isso que a gente precisa discutir, né? Deixa essa questão ideológica no momento da campanha, você coloca lá sua bandeira, eu sou de direita, ótimo. Eu sou de... Porque no final, Robert, o camarada não quer saber de nada disso, cara. Ele quer tá, cara, ele tá se lixando se você é de direita ou de esquerda. Ele é de direita. Até o cara de esquerda resolveu o problema dele. Até o cara de esquerda resolver a saúde da mãe dele que estava no posto de saúde sem médico. O cara de esquerda, até o cara de direita também resolver. Então, larga a mão dessa polarização, vamos trabalhar. Focar no que é Isso aí tá afastando pessoas, famílias, brigas que para quê? Ninguém precisa pensar e ninguém pensa exatamente como você pensa, como eu penso. Agora, as pessoas precisam respeitar. Ah, mas eu não gosto dessa linha de política. Ótimo, procure outro. É bem isso mesmo. Agora, se você não tem nenhum que te agrada, faça o que eu aprendi desde cedo. Coloque seu nome à disposição. Já que é tudo ruim, coloca seu nome, querido. Vai lá e faz o seu papel. E aí depois a gente conversa. O que significa representar milhares de famílias, milhares de pessoas sul-mato-grossense para você? Responsabilidade, propósito e dedo de Deus. Né? Porque acho que só Deus que para colocar a gente nos lugares que ele realmente deseja. João, a gente está chegando no final, mas eu queria que você respondesse uma pergunta. Quando o João resolver parar e falar assim, ó, minha trajetória política se encerrou, qual que é o maior legado que você quer deixar para que as pessoas se lembrem do João César Mato Grosso? Trabalho com responsabilidade, perto da população e, acima de tudo, que isso eu acho que é obrigação de todo mundo, ficha limpa. Né? São 10 anos de vida pública, não sei se é pouco, é muito, mas é a minha realidade hoje, são 10 anos e posso andar de cabeça erguida, seja pela Câmara, seja pela Assembleia, pelo Detran, pelas secretarias, por onde eu passei, deixei acho que uma boa impressão e, acima de tudo, deixamos amizades. Desse jeito a gente encerra o nosso Fala Comigo. Foi um grande prazer te, É nosso. entendeu? Seja sempre bem-vindo. Te Obrigado. espero para a gente gravar e ter essa entrevista também na nossa Rádio Cidade, Bora. entendeu? Onde toda sexta-feira, das 9 às 10, você sabe que você tem aquele compromisso comigo. Onde nós temos lá o nosso programa na 104.3, Fala Comigo. E com isso a gente encerra o nosso programa, onde a gente recebeu o João César Mato Grosso. Um forte abraço, Deus abençoe! Chama o João.